Muito boa tarde, estamos aqui na Primer TV, canal 23 NET São José. Eu sou André Santos e o programa é Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Este programa também é seu. Também estamos aí pelo Facebook, TV Primer e também pelo site primertv.com.br. Hoje aqui no nosso programa vamos falar aí sobre olhar de estilo com ela, Zigrid Pontes. E depois também teremos a presença de Matheus Coelho, vamos conversar um pouquinho aí sobre massoterapia. Tudo isso em 1 hora de programa. Estamos aqui no programa Faça Acontecer. Antes de conversarmos aqui com a nossa convidada, com a Zigrid Pontes, alguns recados, aqueles básicos que sempre temos no nosso programa. E o recado de hoje é da Câmara Criativa, a Escola de Fotografias lá do centro de Florianópolis. Então aí continuam organizando a expedição fotográfica, essa expedição que irá a Minas Gerais no mês de março de 2020. Então aí a Luila, o Radi continuam organizando essa expedição para participar do festival Foto em Pauta. Além disso, também a Escola Câmara Criativa tem vários cursos. Aproveitem agora, não é porque nós estamos entrando aí de férias que vamos deixar de estudar também. Então a escola aí tem vários cursos já para o mês de dezembro mesmo, janeiro, fevereiro, março, são várias opções, curso de fotografia do básico ao avançado, temos também aí o curso profissional, temos cursos muito variados, então aproveite essa oportunidade, você que gosta de fotografia, o acesso à escola é super fácil, fica no centro de Florianópolis, bem próximo aí ao T100, que é o Terminal Central, e ao Mercado Público. Sem contar que a vista da escola é magnífica, vale a pena visitar. Agora sim, Zigrid, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, André, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, até porque somos colegas aqui de casa. A Zigrid tem um programa que é muito bacana, que é o programa Olhar de Estilo. E antes de conversar com você, Zigrid, eu vou até pedir para colocar a abertura do seu programa, pode ser? Claro. Muito bem, Zigrid, conta um pouquinho então da sua história e aí depois já vamos conversar um pouquinho sobre o Olhar de Estilo. Desde quando, né? Eu costumo dizer, a história ela começa, eu vejo assim, eu me entendo enquanto empreendedora, quanto alguém que já gostava de trabalhar e de começar a se comunicar dos 8 anos de idade, já começa a minha história empreendedora aí, e que eu gostava muito de montar desfile de boneca, de roupinha. Na época, já tem um tempinho, não era fácil, acessível você comprar, por exemplo, isso. E fazia parte da brincadeira, a gente trocar entre as crianças. E eu, na época, tive a ideia de pedir para minha mãe costurar. Eu botava assim os tecidinhos. Mãe, costura aqui, vou vender. E, tá. E eu começava a vender ali, e nisso eu achava muito legal, muito divertido fazer aquela brincadeira e ao mesmo tempo, logicamente, que a gente não tem aquela ideia comercial, mas já é algo muito interessante. Isso muito com 8 anos? 8 anos, já comercializava isso. E onde era isso, Zigrid? Isso lá em Belém, na época eu morava lá. Aí depois passou assim bem rápido a minha história, né? Bem rapidinho. E eu bem curiosa, e com 15 anos eu resolvi fazer um curso de decoração de festas infantis. E eu gostei muito, eu fiz por hobby mesmo, vou fazer o curso, porque eu gostava de ocupar o meu tempo sempre aprendendo alguma coisa. E eu fiz e ficou muito bom, o resultado assim ficou lindo e me trouxe uma satisfação muito grande. E eu resolvi
anunciar aquela festa que eu tinha montado. Montei uma festa inteira, na época era da Moranguinho, com 15 anos isso, e na época não tinha internet como é hoje, então era classificados do jornal, não sei se é da sua época. É da minha época também. Então a gente ligava e colocava lá nos classificados, fiz isso e deu muito certo. E uma pessoa contratou, amou, e eu a partir daí comecei a fazer várias festas e deu muito certo ao ponto de não dar mais para colocar, né? Porque eu morava com a minha mãe, não dava mais lá no apartamento dela. Eu precisei abrir um espaço, isso já com 16 anos, abri uma loja com CNPJ, é um CNPJ que inclusive depois eu fiz alteração contratual, de nome, de fantasia, que até hoje eu uso. Então eu acho assim, muito legal trazer isso, porque a nossa história, primeiro que a gente tem que honrar e respeitar a nossa história, né? Exato. E muito do que nós somos hoje, do nosso resultado hoje, a gente plantou lá atrás, e às vezes na infância, que as pessoas elas apagam muitas vezes, porque tiveram dificuldade, todos nós tivemos, eu na época também tive dificuldade, separação dos pais e um monte de coisa, só que eu gosto muito de trazer essas lembranças, porque essas lembranças elas me impulsionam. Então quando eu estou num momento que eu preciso tal coisa, eu resgato, eu conecto naquela energia, ressignifica e faço acontecer. Então, você faz acontecer também através do programa Olhar de Estilo, né? Que é um pouco de cada coisa. É um pouco de cada coisa? Isso. Então, vai aqui sempre na Primeira TV, vai ao ar quais aos dias? Sábados, às 8 horas da noite e reprisado durante a semana. Fantástico. Pelo canal 23, depois tem reprise. E aí o seu programa, então, é de entrevistas, é isso? É de entrevistas, aí as pautas geralmente são desenvolvimento pessoal, bem-estar, imagem e comunicação, que isso é muito importante, a gente não, né? Mas assim, a maioria das pessoas, elas subestimam esse poder que tem a forma como nós escolhemos nos comunicar. E assim, quando eu falo, por exemplo, de imagem, quando a gente fala de imagem pessoal, a gente tende a pensar que é algo visual. Só que o visual, ele é um percentual de um todo. Então, é o que você fala, como você fala e da forma como você fala. Então, aqui entra essa parte visual, as palavras e a atitude. Então, isso daí também é muito legal em relação à nossa fisiologia, em relação ao que a gente quer, os nossos objetivos, como a gente alcançar, potencializar. Até porque as palavras têm poder, né? Muito, fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. E aí no seu programa, os entrevistados, então... geralmente contam suas experiências, sim, suas carreiras, como é um programa inspirador também. Sim, geralmente eu chamo especialistas, muitas vezes, na maioria das vezes, de temas que eu não trabalho necessariamente, então, para eles trazerem a forma como eles lidam com um determinado tema, um determinado problema, uma determinada situação, sob aquela ótica, sim, sob aquela terapia. Inclusive, nós estamos acompanhando algumas imagens agora do seu programa, né? Algumas entrevistas. Verdade. Essa é a mercê. Há quanto tempo estamos no ar já, Sigrid? Olha, eu acho que tem, se não tem 3, eu acho que quase isso. 3 anos já, aqui pela Primer. Aqui, sempre pela Primer. E Sigrid, conta um pouquinho então da sua formação. Tá. Que estávamos conversando antes aqui nos bastidores. Assim, eu comecei a minha primeira formação em administração e eu acho muito legal sempre falar que tem pessoas, eu me lembro quando eu fiz a faculdade de administração, tinham pessoas que tentaram várias coisas, aí uma das opções que deu certo foi a administração e caiu na administração. Eu não, eu quis fazer administração. Por que eu quis fazer administração? Por conta daquela experiência que eu tive aos 16 anos. Eu montei uma loja que deu muito certo, nossa, fez muito sucesso no período, só que eu era muito nova, não tinha uma experiência. Eu com 18, 19 anos, eu disse, não, eu acho que deu, vou deixar um pouquinho guardado isso aqui, porque faltou a experiência administrativa, que é muito importante para o sucesso de um negócio. E hoje eu trabalho também com treinamento empresarial. A minha própria empresa, esse conhecimento da administração me possibilita fazer alguns processos que, se eu não tivesse, seria muito mais difícil. Então, assim, o primeiro conhecimento que eu busquei foi a administração. Aí fiz um MBA em finanças empresariais, que também finanças é algo muito importante, né? Muito. Só que na época, quando eu fiz finanças, eu trabalhava no banco. Trabalhava numa grande instituição financeira, primeiro no BESC, depois foi para o Banco do Brasil. E assim, eu fui muito feliz o tempo que eu trabalhei, 5 anos, assim, eu fui muito feliz, quis de verdade trabalhar lá.
Só que chegou num período que já não me satisfazia. Eu vi que a minha missão ali já tinha sido cumprida, porque o que eu queria era algo a mais do que a própria instituição podia me oferecer. E deixa eu te cortar aqui, mas eu descobri agora que nós somos, então, aí ex-besquianos, né? Sério? Porque eu também fui do BESC. Então você entende, né? É algo... O BESC era muito bom de se trabalhar. Eu gosto, não que o Banco do Brasil não... Do tempo que eu trabalhei, ele estava passando por um processo de transformação e mudança que hoje, com certeza, não estaria mesmo. Mas quando eu decidi isso, eu sempre falo, eu tenho muitos clientes do banco até hoje, atendo na época e do período de transição e até hoje. Mas uma coisa que eu sempre falo, toda mudança que a gente faz, a gente tem que fazer com planejamento. Não é, eu cansei disso, não quero mais saber, vou jogar fora. Não, é honrar, respeitar aquela história, ser grato pelos aprendizados, por tudo que foi possível através daquele trabalho, porque senão a gente não está em condições de passar para nenhum outro, e fazer uma transição de um modo planejado e tranquilo. Não por impulso, por raiva, por revolta, não. Fazer aquilo ali com um sentimento bom. Até porque tudo tem um porquê, não é? Exatamente. São experiências que aí passamos. Eu sempre conto o meu caso. A minha primeira formação foi em eletrotécnica, técnico em eletrotécnica. E eu fiz praticamente aí porque meu pai como que quase que forçou a fazer um curso técnico, então eu acabei fazendo isso. Exato, até porque é a formação dele também. E eu sempre falava, eu não vou usar para nada, nunca. E eu só fiz um estágio na área e depois realmente não usei mais. Até que estudei letras, depois fiz aí um mestrado em tradução e comecei a trabalhar com traduções. E aí as traduções que começaram a surgir são da área de elétrica. Olha, tudo é conectado. Tudo está conectado. Sincronicidade. E até falo, quando eu vou em casa, eu sempre falo, pai, ainda bem que fez aí isso é perfeito, a sua parte. Né? Né? E é interessante que a gente só consegue entender isso quando a gente se permite. Se permite, né? exato. Porque assim, hoje eu estava até pensando sobre isso, eu ia até vou gravar no meu grupo do Telegram, que a gente tem que entender quando os sinais eles estão o tempo todo na nossa frente. E por que é importante a gente se reconectar, a gente meditar, a gente mergulhar dentro de si, porque é isso que faz com que nós possamos perceber esses sinais. Porque eles o tempo todo estão passando. Que nem essa situação. Toda a minha formação, não tive assim, nem aumentar, isso não vai me servir para nada. Não, porque sempre em outro momento, mais para frente, eu vi o significado, porque aí tudo fazia sentido. Pode ser que demore um pouquinho, né? Mas a gente vai encontrar ainda. Exatamente. Um porquê, né? Que ótimo. E agora você falava do Telegram, né? Antes estávamos aqui também conversando sobre redes sociais. Conta um pouquinho da sua experiência com as redes, Sigrid. As redes sociais, isso daí é uma coisa assim também eu acho bem bacana. Por isso que eu digo que eu gosto muito da administração, porque na administração alguns processos meus que hoje eu trabalho, alguns começaram lá, outros até antes. A minha primeira formação mesmo, antes até da administração, um curso de autoconhecimento, desenvolvimento, e que é uma ferramenta que eu utilizo até hoje, foi a PNL, a Programação Neurolinguística, que eu fiz até antes da administração. Sim. Então, assim, até hoje eu uso esse conhecimento. Mas por que eu estou falando isso? Na administração, tive também o início de alguns entendimentos, por exemplo, a respeito dos arquétipos, a respeito do marketing. E até hoje faço cursos e é uma coisa que a gente gosta, né? Acaba sendo interessante. As redes sociais, elas sofrem a todo momento uma evolução. Então, teve um tempo que o Facebook, o Instagram, até a gente pode dizer, mas hoje ele ainda é gratuito. Realmente, ele é gratuito. Você não é obrigado a pagar. Você não paga nenhuma mensalidade para ter uma conta lá. Isso é gratuito. Só que antes, se você publicava alguma coisa, ele distribuía pelo menos para a tua rede. Logo no início, ele ainda distribuía para pessoas que estavam além das pessoas que estavam na tua rede, para pessoas próximas. Só que como tem um fim também comercial, hoje não. Hoje nem para a sua rede ele distribui mais. É cerca de 5% que ele distribui. Então, de repente, a tua mãe não vai ver, ou então alguém muito próximo de você que está lá não vai ver uma publicação sua. E isso a gente tende a achar, nossa, que coisa ruim, porque agora para ver até essas pessoas que estão na sua rede, você tem que pagar, você tem que funcionar. O Telegram, o Facebook e o Instagram é a mesma coisa, né? Porque é o mesmo dono, então a gente entende, o Facebook é um público mais
maduro, o Instagram um público mais jovem. O Telegram, ele surgiu como um WhatsApp, só que um WhatsApp é uma ferramenta que a gente utiliza mais para a parte profissional. Então, para cursos, por exemplo, a primeira conta que eu criei no Telegram foi porque eu tenho grupos de desafios. Então, o primeiro grupo que eu criei foi no Telegram. Aí, qual a diferença, né, e vantagem entre o WhatsApp e o Telegram? O WhatsApp, você vai numa loja comprar uma coisa, eles já pegam o teu telefone e já te mandam a oferta da loja. Isso. Aí tem o grupo do trabalho, aí tem o grupo da família, e você o tempo todo, você vai ver uma mensagem, tem o tempo todo um monte de notificação ali. O Telegram, ele ainda é algo mais reservado para esse ambiente educacional. Então, se você tem um canal ali, isso é muito bom. Você tem um canal, você distribui conteúdo naquele canal. Então, por exemplo, diferente do WhatsApp, por exemplo, se você fez uma postagem no início do ano, e você vai fazendo várias postagens até hoje, no WhatsApp, se você também tem, que seria uma lista de transmissão, a pessoa que entrou hoje, ela só tem acesso a partir de hoje, o Telegram não. Ela tem acesso a desde quando você criou o canal, ela consegue ver todas as suas publicações. Então isso é muito bom. A pessoa ela tem acesso ao teu conteúdo, você consegue repostar das outras redes sociais, então é uma forma, por exemplo, amanhã pode acabar, vamos dizer, o Instagram, como acabou o Orkut. Mas o Telegram é uma outra ferramenta que está surgindo e que você consegue trabalhar isso. Então você grava tipo podcast, que são aqueles áudios, você coloca lá. Hoje em dia as pessoas estão dirigindo, estão fazendo alguma coisa em casa, elas podem colocar o áudio lá e ficarem ouvindo aquele teu conteúdo. Eu acredito que o Telegram só ficou conhecido no Brasil quando tivemos aqueles problemas com o WhatsApp, né? Que aí todo mundo correu para fazer uma conta no Telegram para conseguir se comunicar com os outros, né? No meu caso foi isso. As 2 vezes em que fiquei sem WhatsApp, corri lá para o Telegram, vi as pessoas que tinham acesso também, mas depois quando voltou, acabei abandonando. Eu acredito que mais pessoas também eu como já entrei no objetivo de criar um grupo de desafios, entendeu? Eu já entrei, tipo assim, foi bem depois, com certeza. Já com esse propósito, mas é muito boa a ferramenta, eu recomendo mesmo. E aqui eu mais trabalho, porque as pessoas que entram no teu grupo do Telegram é diferente daquela pessoa que está passando ali no Instagram. Porque assim, o Instagram ele foi criado com o objetivo de ser uma vitrine, de você postar o seu lazer ali. As pessoas não estão ali com o objetivo educacional. A gente que força um pouco a barra de colocar conteúdo, né, de qualidade, educacional, desenvolvimento pessoal, mas o objetivo do Instagram não é esse. Então, por isso o Telegram ele funciona muito nesse sentido. Bom, Zigrid, nós vamos continuar com o nosso bate-papo depois do intervalo e antes eu tenho um recadinho aí para você. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente, por isso estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O
caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui. Então, aqui com a Zigrid, estamos aí conversando sobre vários temas que o Olhar de Estilo, no fundo, conversa também, Sim. né, Zigrid? E aí nós queremos falar agora, então, sobre os arquétipos, que foi algo bem interessante que estávamos conversando aqui no intervalo, e a Zigrid tem muito a contribuir com relação a isso. Esse é um tema que eu amo, André, amo, porque assim, os arquétipos, hoje tem muito se falado e eu acho muito positivo, apesar de muitas vezes de forma equivocada, porque às vezes eles se resumem de uma forma como se fosse um objeto de sorte. Aí você coloca aquele amuleto, vai fazer com que você tenha superpoderes que vão ser acionados. Protegido. Eu já vi pessoas falando, por exemplo, que é como se fosse um programa que você instala. Não. Os arquétipos, eles fazem parte do nosso inconsciente coletivo, eles já estão em nós. Mas sim, é um programa que você já tem, mas que você precisa comandar uma ação para que você tenha o objetivo, o resultado que você quer. E existem diversas abordagens e formas de se trabalhar. É um conceito junguiano, Jung que criou esse conceito do inconsciente coletivo, dos arquétipos, e teve muitos experimentos e outros autores também que se aprofundaram no tema e tem comprovação. Mas, como eu falei, tem muitas formas da gente trabalhar a questão dos arquétipos. O que eu gosto, uma das formas que eu gosto de trabalhar, são com os 12 modelos de personalidades junguianas, que são arquétipos que nós temos, que dependendo da fase da nossa vida, a gente vai ter mais ativo um ou outro, e que também a gente pode estar mais na sombra, que seria aquele ponto mais de fraqueza, sabe, calcanhar de Aquiles, ou então não, na potência máxima do arquétipo, porque a gente quer, porque a gente precisa. Um outro ponto que eu gosto, assim, às vezes de trazer, e as pessoas não fazem ideia, é que todos nós temos a nossa porção, nosso lado, nossa energia feminina e masculina, independente do nosso gênero. Isso também é arquetípico, é o ânimos e a ânima. Então, por que, por exemplo, só para as pessoas entenderem um pouco desse conceito, né? Por que tem determinados homens que... Sabe aquela história da paixão à primeira vista, amor à primeira vista? Sim. Como é que surge isso? Isso tem a ver com esse modelo arquetípico que a pessoa tem dentro dela. Aí ela encontra alguém que, curiosamente, tem aquelas características. Isso eu não estou dizendo que seja algo bom ou ruim, mas que é assim que se forma essa conexão de primeira, que às vezes a pessoa vai ver que não tem nada a ver com ela. Mas aquele modelo mental e que, na verdade, não está no outro, está dentro dela. Olha como é complexo. Entendeu? Bem complexo. É tipo assim, no caso do homem, ou então ele vê a ânima dele, que seria essa porção, essa energia feminina, na figura de uma mulher que ele conhece, que é dele que está refletindo, está conectando. Então, assim, como eu falei, tem diversas formas da gente trabalhar. E a gente consegue ativar comportamentos, atitudes a partir de modelos arquetípicos. Eu tenho um trabalho assim, bem direcionado nessa área. Que bacana. É muito interessante. Isso tem a ver com marcas. Por exemplo, eu fiz uma live semana passada falando do arquétipo do inocente. Esse também é um dos arquétipos que eu tenho. A Coca-Cola, olha só o sucesso que é a Coca-Cola. Independente do valor nutricional, mas porque é uma marca que é referência desse arquétipo do inocente, que é muito presente em diversas pessoas. O Walt Disney, a mesma coisa, a força do arquétipo do inocente. Então, assim, outro exemplo, só para ficar um pouco mais tangível esse conceito. Se for outra marca, a gente já vai aproveitar e pedir patrocínio aqui. Por favor, Harley Davidson, no caso do Rebelde, o arquétipo, Rebelde do Fora da Lei. Por que às vezes, não sei se você já viu isso, às vezes pessoas fazem sucesso na internet, são pessoas super polêmicas, chamam palavrão, xingam todo mundo e o pessoal adora.
Porque essa pessoa, ela está com o arquétipo do rebelde, do fora da lei, muito ativo nela, e ela está conectando outras pessoas que também têm esse arquétipo forte. Então, assim, quando a gente tem o nosso arquétipo, a gente sabe qual é e a gente potencializa ele, a gente tende a ganhar muito mais força, muito mais originalidade naquilo que a gente fala. Então, vários modelos arquetípicos. Poderíamos dizer que quando a pessoa ativa, ela consegue o sucesso também ou não? Consegue, porque ela vai estar conectada com a essência dela. Aham. Entendeu? Por isso que, por exemplo, para mim, não é um arquétipo assim que eu acho muito legal, o do fora da lei. Não estou dizendo, novamente, sem nenhum julgamento de valor. É questão mesmo de conectar ou não. É aquilo que cada empresa tem o seu público. Exato. Então, eu não sou o público-alvo, por exemplo, do Rebelde. Eu acho linda a moto, por exemplo, Harley Davidson, acho muito bonita, mas eu não me vejo andando numa. Entendeu? E assim que eu estou falando, não é certo e errado. É apenas que eu não sou público-alvo. Isso tem a ver com esse modelo arquetípico. Então, por que é interessante a gente saber isso? Porque se a gente sabe, a gente consegue direcionar a nossa comunicação, o que a gente comercializa, o que a gente entrega em termos de valor, em termos de missão de vida, alinhado a quem nós somos, a nossa missão, que está muito direcionado a esse arquétipo. Saber ativar ele, ver quais são os pontos que precisam ser equilibrados, porque todo arquétipo também, se não for trabalhado de uma maneira correta, ele vai vibrar na sombra, e não é uma coisa, por exemplo, no caso do inocente, a pessoa é aquela que ela é tolinha, no sentido de que ela se ilude com uma facilidade muito grande, ela cria uma expectativa muito grande, fora da realidade. É aquela pessoa, quando vai fazer um projeto, ela só vê tudo dando certo. Então, no momento que dá alguma coisa errada, pronto, já desestrutura, a pessoa ela já quer desistir, ela não quer continuar, porque ela acha que não é para ela. Então, isso aí, por exemplo, é uma fragilidade desse modelo arquetípico. E a gente, quando entende isso, que a gente tem uma tendência, a gente consegue prever até mesmo o nosso comportamento. Agora, há um risco também da pessoa levar isso para o lado mais esotérico, né? Tem. É aquela coisa do objeto de sorte e meio que se apegar àquilo. Aí, não, eu vou comprar, disseram que, por exemplo, o arquétipo da águia é um arquétipo de prosperidade. Então, eu vou encher a minha casa de águia, porque eu quero ganhar na Mega Sena da virada. E não é assim que acontece. Aí a pessoa se frustra, porque ela olha para aquela águia o dia inteiro. E tem relatos, inclusive, de pessoas que, por exemplo, colocaram no seu estabelecimento comercial, aí causaram brigas, porque é um arquétipo que ele ativa não só um aspecto positivo, mas tem os dois lados. Isso é muito delicado e que tem que avaliar, principalmente num ambiente que tenham várias pessoas convivendo, porque cada uma talvez tenha arquétipos diferentes e que precise ser trabalhado e motivado de uma maneira diferente. Isso é trabalhado também em empresas? Muito, com marcas, gestão de marcas, com certeza. Às vezes eu vejo assim, isso é muito comum. As pessoas não saberem qual é o arquétipo predominante da sua marca. Então, por isso que eu digo, é tão assim maravilhoso esse conhecimento que a gente consegue entender, não, se eu sei qual o arquétipo predominante, eu vou trabalhar com uma simbologia, aí entra a parte da imagem, que eu gosto muito de trabalhar. E nesse trabalho dos arquétipos, eu gosto de trabalhar com a questão da imagem pessoal associada à comunicação, à parte visual e de atitude, não só a parte visual, associada ao arquétipo que a pessoa quer ativar. Então, aquela empresa que tem um determinado arquétipo e ela quer fortalecer a marca dela, é interessante ela trabalhar esses conceitos arquetípicos também com a equipe. E às vezes nem a pessoa sabe, ela nem tem ideia disso, nem sabe que existe isso. As grandes marcas com certeza trabalham, né? Muito forte, tanto é que são potências, né? A Coca-Cola, como eu dei o exemplo, que mesmo independente do valor nutricional, é uma marca que a gente sabe, abra felicidade. Aí você desde criança já é meio que condicionado a ver a Coca-Cola como o Natal, reunião de família, aquela coisa de todo mundo junto, confraternização. Você não está nem aí para o valor nutricional. E olha como é forte essa questão. É o inocente que eu falei da Coca-Cola, né? De novo como exemplo. Quando houve a mudança, lembra essa mudança que houve da Coca-Cola para uma Coca-Cola mais com menos açúcar? Sim. Uma das características desse arquétipo do inocente é ser tradicional. Então, é meio que um apego às tradições, ao que é antigo. Houve uma rejeição do público da Coca-Cola, como se fosse uma traição. Como que a Coca-Cola quer mudar?
Não pode, a melhor é aquela com açúcar mesmo. Então, olha como isso daí é algo delicado. E até hoje eu escuto pessoas falando isso, né? Ah, não, a zero não é de verdade, né? Eu tenho que concordar. Eu tenho um pouco do inocente, né? Eu tenho que concordar, não é a mesma coisa. Coca-Cola boa é com açúcar. Bom, e falando sobre tudo isso, Zigrid, nós vamos acompanhar então um trechinho aqui que nós preparamos do seu programa com várias entrevistas. E aí nós vemos uma relação muito grande com o Faça Acontecer também. Vamos acompanhar? Vamos. Olá, bem-vindos novamente ao nosso programa Olhar de Estilo. Hoje o meu entrevistado é o Laírton, constelador sistêmico, que vai explicar para a gente a respeito do que é constelação familiar, do que é constelação sistêmica. Hoje nós vamos falar sobre adoção de animais, sobre comportamento, quanto que eles nos fazem bem, o quanto que isso é terapêutico, é maravilhoso ter esses bichinhos ao nosso redor. Hoje nós vamos falar sobre cristais. Hoje eu estou aqui com a Karina Ramos, que é empreendedora. Hoje nós vamos conversar sobre autoconhecimento, desenvolvimento e superação. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre finanças. Nosso bate-papo vai ser sobre empreendedorismo feminino. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, sobre tratamentos. Que bacana, sempre com temas muito pertinentes e também aí com mudança visual, né? Total, né? Veja que sempre tem que estar no processo. Isso é até uma cobrança também sua, pessoal, Zigrid? Não, assim, por incrível que pareça, tem a influência, como eu falei, do arquétipo, porque assim, dentro desse estudo, quando você trabalha com imagem, com comunicação, eu sou professora também, né? De imagem pessoal e visagismo na Unisul, da Pedra Branca. Então, assim, sou professora de gestão e também sou professora dessa parte de imagem. E dentro desse estudo, a nossa imagem, ela influencia as nossas emoções. Isso tem muito a ver com essa questão arquetípica. Então, com certeza, a forma como você escolhe influencia. Então, por exemplo, não sei se você sabe, uma cor de cabelo mais quente, um vermelho, ou uma mais fria, aquele branco mais, como se for, aquele loiro mais quase para o branco platinado, ela tem uma influência visual para as pessoas que convivem com você, mas não apenas para você também. Então, às vezes, por exemplo, através das escolhas das roupas, das cores que você opta por aquele dia, você está mandando inconscientemente, isso é um processo inconsciente, milésimos de segundo, a pessoa ela não sabe por quê, o hipotálamo dela, o sistema límbico, ele vai processar a informação muito rapidamente e assim, o ser humano, principalmente no primeiro encontro, independente seja profissional, pessoal, ele vai tender por um mecanismo de defesa e proteção, o nosso cérebro reptiliano, a querer ou se conectar com a pessoa ou fugir. Na maioria das vezes, inconscientemente vai querer fugir, é aquela coisa que, não sei. Então, esse primeiro, e assim, não tem nada a ver com o fato necessariamente da pessoa estar bonita ou não. Tem a ver com as escolhas que ela fez em termos de imagem. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre falo, inclusive para os meus alunos, para as minhas alunas, que é legal a gente trabalhar enquanto um cientista, sabe? Experimentar. Tudo que eu falo, eu digo experimenta. Faz e vê como que você se percebe nesse processo. Ele é um processo assim, que é muito interessante, porque ele não é só associado, muitas pessoas acham que é só só fala a respeito de imagem associada a uma questão estética, de belo, não, é muito mais profundo do que isso, tem a ver com autoconhecimento, com autopercepção, com comunicação, com autopercepção, como é que eu sinto o outro em relação a mim. E é legal assim a gente se permitir, dependendo do momento que eu estou, isso também tem a ver muito com o arquétipo, agora eu quero mais o quê? Eu estou precisando de mais de uma energia assertiva, mais uma energia de guerreiro, não, uma energia mais introspectiva. Isso com certeza eu traduzo muito através da imagem. Através da imagem. E o olfato aí também entra, não? Total. O olfato ele é muito também. Olha só, os arquétipos não são só imagem. O olfato, a audição. Aquela música que você assistia quando você era criança, passava numa novela. Aí, de repente, direto do túnel do tempo, ou não vale a pena ver de novo, você está passando na rádio, toca, você lembra exatamente da época, quantos anos você tinha, qual era a série, não é? Mais ou menos assim? Exato. A gente tem aquela memória afetiva, porque essa é a força do arquétipo na questão auditiva, do cheiro, do olfato.
Até eu perguntei isso sobre o olfato, porque quando eu comecei a dar aula, alguns anos atrás, comecei com crianças, né? Que legal. E me chamava a atenção isso, porque quando eu chegava na sala de aula, muitos alunos chegavam próximo. E no começo eu nem percebi o que era, até que chegou uma época que eu perguntei o que era, né? Porque todos iam até a mesa ali. E eles falavam que era pelo perfume. Que bonitinho. Então, como isso vai marcando também, né, a memória aí olfativa, E né? pode ter certeza que quando eles sentirem esse aroma, se não é familiar deles, passe o tempo que passar, eles vão ter essa recordação. Aham. E a gente tem acesso, quando a gente entende, quando a gente trabalha, a gente consegue conectar isso. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo a respeito de marca pessoal, como se tornar inesquecível. E assim, é bem legal esse tema. E às vezes as pessoas elas não têm ideia, elas pensam um monte de coisas, são coisas simples, que você pode se tornar inesquecível. Primeiro de tudo, né? É desenvolvendo a empatia, é sendo uma pessoa boa, não porque eu quero ser boazinho, não, é porque isso daí te faz bem, né? Conecta com a tua essência, com a tua centelha divina. Então isso é maravilhoso e a gente consegue trabalhar isso e impactar realmente, marcar. E o seu canal no YouTube também é Sigrid Pontes? Olhar de estilo. Olhar de estilo. Uhum. Muito bem. Muitos inscritos aí, Sigrid? Olha, eu estou alimentando pouco, vou voltar por rotina de mestrado, de sala de aula, de cursos. Eu tenho cursos também à distância. Programa, né? Trabalho com os atendimentos, então assim tá bem cheio, graças a Deus, não estou reclamando de forma alguma. E eu tenho, eu acho que 2.600, 2.700, mas assim, é um público bem legal. O YouTube também é um canal que a gente que trabalha com comunicação, com educação, a gente tem que ter, porque faz a diferença. É um público diferente do Instagram, isso é interessante. Total. Cada público, isso que eu acho maravilhoso. Tipo do Telegram também, cada um é diferente. Então, e lá é uma possibilidade de você ficar mais tempo falando, as pessoas elas mandam mensagem, isso eu acho muito legal. Eu fico um tempo, às vezes, sem postar, sempre tem gente entrando no canal e me cobra. Sempre tem uma pessoa, é saudade dos seus vídeos. Então, isso é bacana, né? Que você sente que a pessoa está ali conectada com o que você está entregando. Muito bacana. Sigrid, o tempo passa muito rápido, a sensação, né, de que passa rápido. É verdade. E eu gostaria que você, então, deixasse uma mensagem ao nosso telespectador, nossa telespectadora, especialmente porque agora estamos nos aproximando aí do Natal. Então, por favor, uma mensagem. Tantas coisas, né? Pois é. Essa é uma época, isso eu falei lá também recentemente, essa é uma época que a gente tem que aproveitar para destralhar a nossa vida. Isso fisicamente, as nossas gavetas, aquilo que a gente tem em casa, que, por exemplo, não representa mais a gente. Foi muito bom uma época da vida, mas hoje não mais. Então, agradeça e libere espaço para o novo. E isso também para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Qual a energia que a gente quer entrar no próximo ano? Não é no dia 1º de janeiro de 2020, é agora que a gente se prepara energeticamente, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente para essa virada. Então, se agora a gente consegue fazer todo esse processo, esse trabalho de fazer essa limpeza mesmo, quando eu falo de limpeza, é de pensamentos, de sentimentos, né? Exato. De conectar no que é bom, porque aí quando a gente conecta, a gente também consegue produzir coisas mais positivas e atrair essas coisas para as nossas vidas. Então, a mensagem é essa, vamos aproveitar esse período para conectar na energia positiva da mudança. Fantástico. E fica o convite, então, para que nosso telespectador também acompanhe o seu programa, que é o Olhar de Estilo. Exatamente. Todos os sábados às 20 horas na Premier TV, também lá no Instagram, no YouTube, sempre tem um conteúdo legal. Sigrid, eu vou aproveitar antes do nosso intervalo, eu vou fazer uma pequena propaganda aqui dos meus livros. Ah, que legal. Eu vou aproveitar o gancho, porque aí você falava muito sobre algo que tem aqui no Escutatória, que é escutar a voz do tempo. Então, um dos capítulos aqui no livro é sobre escutar a voz do tempo. Eu falo sobre as várias vozes que nós temos que escutar na vida, por isso que é escutatória, algumas dicas de como escutar mais e melhor, e entre essas vozes, escutar a voz do tempo. É uma dica aí. Fica a dica porque o livro é um presente que está sempre presente, né? O outro livro, então, é o Relatos de um Garoto de Luxo, da Prostituição a uma Nova Vida, uma história verídica também aí, tratando a prostituição masculina, que é pouco discutida nos dias atuais. Então é um livro também que vai na linha do autoajuda. Essa pessoa entrou em contato comigo através do Escutatória. E por último, este livro que foi lançado
agora nos últimos meses, que é o Educação em Terapias em Ação, Técnicas e Relatos de Experiências. Então aí nós temos alguns autores, ou coautores, né? Eu organizei esse livro e aí eu falo no meu capítulo então sobre barras de axis, que é uma terapia complementar. Ficam essas dicas. Sigrid, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Agradecemos e fica o convite para que você possa comparecer aí no próximo ano. E você no Olhar de Estilo. Mais um recadinho. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com os salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira. Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado, que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses. E com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você. Já estamos de volta, o programa Faça Acontecer. E agora, então, temos a presença aqui dele, Matheus Coelho. Vamos conversar sobre massoterapia. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, André. Boa tarde. Agradeço primeiramente o convite. É um prazer estar aqui contigo. O prazer é nosso, até porque você é um jovem e que trabalha nessa área tão importante nos dias de hoje, né, que é a massoterapia, é verdade? Sim. É verdade, é uma área bem importante para a nossa vida, para a nossa saúde. E quem hoje não precisa dar uma relaxada, não precisa de uma ajuda, né, no dia a dia, a vida é tão corrida. E a massoterapia tem a contribuir com isso. Então a massoterapia tem a contribuir aí para o bem-estar, que é uma das áreas do nosso programa também. Sim. Matheus, conta um pouquinho então pra gente a sua história, como que você entrou na área da massoterapia. Então, vamos lá. É um pouco longa e curiosa, assim, porque eu sempre gostei de fazer massagem, mesmo não sabendo, aquela coisa meio amadora, assim, nos amigos. E em 2014 eu decidi fazer um curso para ver se realmente era isso que eu gostava, que foi onde eu me encontrei, assim. A gente teve toda a parte ali, foi tendo anatomia, tendo as práticas, e desde então eu atendo, desde 2014, um curso profissionalizante. Na época eu fazia faculdade também. E desde então, depois que eu me formei em 2015, venho trabalhando com isso. Era como um hobby, hoje estou só trabalhando, atendendo no meu espaço, e tem sido bem legal, assim, tenho gostado bastante. O que era hobby virou profissão, Virou profissão, então. aham. E também com os familiares, tem aplicação aí ou não? Estamos aqui com a sua mãe, né, que veio acompanhando, ela está ali nos assistindo também.
Ela deve Sim. estar feliz da vida, né? Então, no começo, assim, que tem aquela prática, precisa treinar, daí tu chama os familiares, os amigos, conhecidos e vai testando. Então, acaba se beneficiando, sim. É um benefício. É. Matheus, qual é a técnica mais procurada aí? Porque você faz a utilização de várias técnicas, certo? Faço, aham. Hoje eu trabalho no espaço com drenagem linfática, massagem modeladora, massagem relaxante, massagem terapêutica, faço atendimento com reiki, reflexologia, enfim. E hoje a prática mais procurada é a massagem relaxante. Então, por isso que eu comentei que as pessoas precisam de uma ajuda aí na nossa rotina agitada, para próprio conhecimento, enfim. É a técnica que é mais procurada hoje no meu espaço. E quanto que dura uma sessão de massagem relaxante? Dura aproximadamente uns 50 minutos. A primeira dura um pouquinho mais, tem a realização da anamnese, conhece a queixa do cliente, o que ele está buscando ali, o que ele vem, né, de ajuda através da massagem, e depois a gente realiza a prática daí em torno de uns 50 minutos. Uhum. E temos aí aquele caso do cliente semanal, cliente mensal, cliente da vida toda. Tem, assim, faço atendimentos avulso e também tem opções de pacote, né? Sim. Então, tem tanto aquela pessoa que vem quando está, assim, quase surtando, que, meu Deus, preciso de ajuda, vou procurar alguém. E tem também aquelas pessoas que já se preocupam com o bem-estar e fazem semanal, mensal, enfim, sempre procurando ajuda. Isso é importante, né, Matheus? A gente ressaltar que as pessoas não procurem somente no momento de desespero, né? Mas que faça regularmente, porque isso é até uma manutenção, né? Sim, com certeza. O nosso corpo tem muitos músculos e a massagem atua diretamente no relaxamento dessa musculatura, promovendo diversos benefícios, melhorando a qualidade do sono, aspecto da pele. A nossa mente, né, que vive muito agitada, então é um momento da pessoa também se voltar para ela, trabalhar um pouquinho autoconhecimento e aproveitar um pouco em torno de tudo que acontece com a gente no dia a dia dessa correria, né? É o momento da pessoa conseguir se desligar um pouquinho e aproveitar os benefícios dessa técnica, né? E outras também, né? Sim. E as pessoas procuram mais por um relaxamento ou até por um cuidado assim mais físico também, estético, tem de tudo? Tem de tudo, assim, como eu falei, a mais procurada hoje no meu espaço é relaxamento, que é uma das técnicas que eu mais gosto de trabalhar, essa linha, né? Mas, claro, vem chegando o verão, vem surgindo aquela necessidade do corpo perfeito, enfim, as pessoas ficam meio que desesperadas, procuram bastante a massagem modeladora também, que é uma massagem estética, principalmente mulheres, e nessa época do ano ali, a partir de agosto, agora mesmo tá o ápice. Mas mesmo assim tem gente que migra de uma para outra, enfim, vai de acordo com necessidades também. E a modeladora, ela faz milagres ou não? Não, na verdade, assim, a massagem, se a gente pensar, fazer uma analogia como um bolo, a massagem seria, digamos que a cereja do bolo, né? Então, você que tem que fazer todo o trabalho de cuidar da sua alimentação, tomar bastante água, realizar exercício físico, a massagem vai complementar, vai trabalhar aspectos da pele, modelagem corporal, e é isso que ela tende a ajudar. Então já fica a dica, não adianta sair correndo agora desesperado que faltam algumas semanas, né, para o Natal, que tem que ser uma consequência também de tudo que a pessoa vai trabalhando, né, alimentação, atividade física. Eu sempre falo que eu posso ajudar a pessoa, mas ela também tem que me ajudar. É um resultado que a gente vai construir junto, tanto da melhora da qualidade de vida dela, como os benefícios que ela busca, né, de modelagem, redução, enfim. Matheus, e quais são as dicas agora, especialmente as festas de fim de ano chegando, né? As pessoas começam a abusar um pouco mais da alimentação. Quais são as dicas com relação a isso? E até mesmo imagino que as pessoas acabam deixando um pouco de lado, né? Esse cuidado mais pessoal, porque é mais praia, né? E aí querem recuperar depois durante o ano, né? Os prejuízos.
Eu acho que tudo na vida, André, é questão de equilíbrio, né? Não dá de tu ter 100% ali aquela alimentação, pelo menos falando por mim, vez ou outra dá aquele deslize, mas é tu ter consciência do que tu tá ingerindo de alimento, quais são os seus hábitos e buscar esse equilíbrio. Assim, se no final de semana você exagerou, durante a semana dá uma maneirada. Se está tomando pouca água, tentar tomar mais água, enfim. Até essa questão do verão, disposição ao sol, das pessoas se cuidarem também, porque causa um prejuízo, né, se não tiver uma proteção a longo prazo. Então, a alimentação vem ajudar nesse quesito, assim, de você saber o que você está ingerindo e dosar. Tanto os alimentos bons quanto um doce, muita gente que ingere bebida alcoólica, enfim. Então, fazer essa balança, assim, né, do que eu estou ingerindo, se é só final de semana, enfim, ter esse controle. E a falta de ingestão de água ainda é muito grande, não, Matheus? É bem grande. Foi até ontem, eu fiz uma enquete lá no meu perfil, até que deu um resultado satisfatório. Assim, estava em torno de 80% das pessoas tomaram água, né, no dia de ontem, mas ainda tem, né, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade. Isso é percebido também na anamnese, porque diversos motivos, né? Falta de hábito, a rotina agitada, enfim, às vezes a gente nem se lembra de tomar água, por exemplo. Uhum. E é algo tão vital do nosso corpo que é necessário, né? Para a manutenção da vida, do organismo, é essencial. Maior composição nossa, né? Maior composição nossa. Certo, e o seu espaço, Matheus, fica então em Palhoça, é isso? Isso, fica ali no Jardim Eldorado, próximo à Pedra Branca, próximo à BR, bem localizado. Está indo de segunda a sábado, um horário bem flexível, da 1h às 10h. Bem tranquilo, assim, com hora marcada, não tem erro. De segunda a sábado? Segunda a sábado, de segunda a sexta, da 1h às 10h, e no sábado, das 8h às 5h. Uhum. Então não tem desculpa. As pessoas que dizem que trabalham durante o dia e não podem fazer uma massagem, tem esse horário que é bem alternativo. Bem, né? flexível, tanto para quem trabalha o dia inteiro, para quem faz faculdade de noite tem os sábados, enfim. Sempre dá de dar uma encaixada na agenda para cuidar de si, né? Certo, e você também é estudante de naturologia, é isso, Matheus? Isso, eu curso Naturologia Aplicada na Unisul, que é um curso de graduação da área da saúde, estuda várias práticas integrativas, complementares, visando essa questão da saúde e não da doença, né? Entendendo o indivíduo em todos os aspectos da sua vida, físico, mental, emocional, e ajudando nesse equilíbrio, né? Quando ele está doente, enfim, ajudar nesse processo de cura dele, de autonomia, dele participar junto do processo, né? É um curso relativamente novo, tá? Tem em torno de 21 anos, a Unisul é pioneira, mas é um curso bem excelente que tende a crescer como já vem crescendo há alguns anos, né? E aí no seu espaço, certamente você vai incluir também as práticas, né? Sim, sim. Eu estou na segunda fase ainda, então tem poucas práticas que eu consegui implementar, mas ao longo do tempo a ideia é essa, trabalhar com massoterapia e trabalhar também com essa visão naturológica, né? De todas as práticas e da visão integrativa do ser, né? Não é aquela pessoa que veio ali com uma dor, mas tu entender o que de aspecto da vida dela que está levando ela a sentir aquela dor. Às vezes é realmente algo só físico, mas tem muita causa emocional e mental que gera aquilo no nosso corpo. Nosso corpo tem memórias, né? Então, é essa parte que eu gostaria de auxiliar também. Ajudar aquela pessoa a entender o que está levando ela a esse comportamento, que está causando isso na vida dela, enfim, para ela ter mais saúde, bem-estar e autonomia de ser um ser humano melhor. Que ótimo. Eu imagino, Matheus, aí, porque eu trabalho com barras de axis, né, que é uma terapia. A gente estava conversando. Estávamos conversando sobre isso. E assim, 50% do tempo é com a técnica, mas os outros 50% as pessoas querem conversar e conversar muito. Uhum. Então é parte até desse processo. Com a massoterapia não é muito diferente, né? Não, assim, varia de pessoa para pessoa, mas sempre tem aquelas pessoas que gostam de conversar, de falar do dia a dia, de ter aquele momento e ter aquela pessoa como um ouvido amigo mesmo. Que muitas vezes a gente está tão na correria que não para assim para prestar atenção no que está acontecendo com a gente. E o massoterapeuta se torna também essa pessoa, está lá naquele momento, não só o massoterapeuta, mas o terapeuta em si, né? Sim. Então a pessoa vai lá para receber uma massagem, mas ela também está contando como está no trabalho dela, como está na vida dela, e a gente sempre faz essa troca, né? Que é muito importante.
Exatamente, é uma troca, né? É uma troca, é entendimentos e reflexões, fichas caindo, são visões assim diferentes, é bem bacana. E o seu maior público, Matheus? Faixa etária, se é mais masculino ou feminino? Atualmente, cerca de 80% do meu público é feminino, faixa etária de 25 a 35 anos, mas é bem diverso, assim, os homens ainda têm um certo receio, né, na procura, talvez nessa questão de pedir ajuda, mas tá aumentando, assim, tá sendo bem diverso, então é algo que a gente vai precisando, como diz, sente no corpo a necessidade, então Sim. é algo assim que tende a melhorar com o tempo, né? Crianças podem passar por sessões de massagem? Pode, não tem nenhum problema, assim, ver a técnica mais adequada, a necessidade. Hoje eu não atendo esse público, mas por procura mesmo, mas não tem tanto é que existe massagem até de bebê, né, chamada Chantala, então não tem idade para receber massagem, para cuidar de si e ter bem-estar. Com relação a outros tipos de técnicas, aí existem restrições, né? Existem. Principalmente assim, em caso de lesões, cirurgia, algum tipo de doença, alguma medicação que toma que pode interferir. Mas isso a gente analisa na anamnese, né, que é a primeira ficha que a gente faz, que a gente conversa sobre a pessoa, as queixas, enfim, e adequa a técnica que melhor tem benefício a ela, né? Tanto é o que ela está procurando, é o que ela realmente precisa. Então, a gente não corre esse risco realizando a anamnese, né? Medicação também pode interferir, né? Pode, alguma questão de medicação também pode interferir. Essa anamnese, provavelmente até você faça também seus atendimentos para saber das queixas, enfim, do estilo de vida da pessoa. Então, é essencial, né? E na verdade, todo tipo de terapia a gente sempre realiza a anamnese, que no fundo é um levantamento, né, uma ficha aí, para ver como que andam todas as áreas da pessoa, né, para que a gente possa atuar de um modo mais efetivo, eficaz aí na vida da pessoa também. Matheus, muito bem. E sobre a naturologia, algo mais a acrescentar? Porque é um curso bem interessante, né? É um curso bem interessante, como eu falei, ele está crescendo, mas não sei, assim, tem naturologia milenar, né? São práticas ancestrais e uma visão diferente do ser, que às vezes é aquilo que eu estava falando para você, a pessoa chega com uma queixa, mas ela não sabe de onde aquilo surgiu. Estou com dor no pescoço. Mas às vezes não aconteceu nada na rotina dela para ela sentir a dor, digamos, de algo físico, né? Mas às vezes tem emoções atrelado a isso. Então, assim, a naturologia ela ampara com esse olhar o que pode ajudar esse indivíduo a restabelecer sua saúde, a cuidar da sua saúde, ter essa visão da saúde e não da doença. Então, ela conta com um aparato de várias práticas, como acupuntura, cromoterapia, aromaterapia, fisioterapia e diversas outras que compõem, né, as práticas complementares integrativas. Muito bacana, uma visão integrativa, né, do ser. Visão diferente, Muito bem. E como nós estamos nos aproximando aí das festas de fim de ano, Natal, então eu gostaria que você deixasse também uma mensagem aí ao nosso telespectadora que nos acompanha, uma mensagem aí com relação especialmente à massoterapia. Eu acho que é tempo das pessoas voltarem o olhar para si, para a vida, ver o que está acontecendo na vida dela, ver o que se tem alguém que pode ajudar, se uma massagem, às vezes uma conversa, que às vezes a gente esquece da gente, né? Então, é o tempo que a gente costuma pegar férias, consegue alinhar melhor a agenda. Então, de ter um tempo para refletir o que está acontecendo na sua vida, aproveitar mais sua família, seus amigos, âmbitos que às vezes a gente peca por conta de excesso de atividades que a gente realiza. E é um momento de reflexão, eu diria assim, de reaproximar, se concentrar, se autoanalisar e assim promover saúde, vida, melhora de todos os âmbitos que envolvem aquele ser. Muito bem, muito bem. Fica aí então a mensagem. Quero agradecer então a sua presença, Matheus, aqui no programa Faça Acontecer. Sinta-se convidado a vir aí no próximo ano, 2020. Pode deixar. E continue fazendo acontecer, né? O espaço é muito bacana, pena que não vimos nenhuma foto, mas quem tiver interesse é só entrar no Instagram, que também é
muito bem organizado aí. E o espaço do Matheus também é muito bacana, vale a pena conferir. Bom, quero deixar um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam, e especialmente ao Sebastião da Cruz, nosso grande artista lá de Santo Amaro da Imperatriz. Ele quem pinta as telas aqui que compõem o cenário nosso. Então são telas aí que foram pintadas tendo como base fotos antigas lá de Santo Amaro da Imperatriz e que fazem parte do acervo Santo Amaro Antiga. Inclusive o Sebastião da Cruz está preparando aí 2 novos quadros que teremos no nosso novo cenário a partir de 2020. Então fica o nosso abraço e nos encontramos aí na próxima semana, em que nós vamos conversar sobre coaching novamente. Estará conosco aqui Humberto Costa, da Line Coaching, ele que bateu recorde esse ano participando do programa Faça Acontecer. E teremos também a presença de um outro apresentador aqui da Premier TV, surpresa. Grande abraço, até lá!